Fala galera, aqui quem fala é a Mizaki e a gente vai estar iniciando a primeira aula prática, né, aqui de artes. E eu trouxe uma arte para vocês bem legal, vocês vão estar vendo ela aqui do lado. E essa arte a gente vai mexer um pouquinho com algumas coisas, com alguns conceitos visuais do design. Como vocês estão no módulo de conceito visual, ok? A gente vai estar alinhando algumas coisas. E nessa arte aqui, nessa aula, o principal que a gente vai estar trabalhando vai ser no recorte de imagens. Porque é muito importante você saber recortar uma imagem de forma correta, que ela fique bonita, que ela não fique toda errada nas bordas, ok? E também a gente vai estudar um pouquinho sobre a questão de fontes e o que é importante na hora de você definir que fonte você vai utilizar e que fonte não é tão legal você utilizar em praticamente hipótese alguma, ok? Então vamos começar aqui. Inicialmente a gente vai fazer aqui um fundo, vocês vão estar vendo aqui que eu vou deixar aqui para vocês todo o material usado em todas as artes que a gente vai criar. Vão ter, primeiramente, se eu tiver alguma inspiração externa para a criação dessa arte, algum elemento dessa arte, vai estar dentro desse pack. Então aqui nessa arte eu tive a inspiração apenas na tipografia, ok? Eu fui estar buscando aí umas fontes, acabei achando essa imagem aqui, essas imagens, né, compunha referente a uma tipografia, só que essa tipografia aqui ela não era gratuita para uso comercial. Então eu tentei achar uma parecida e consegui achar uma parecida para estar fazendo inspirado nessa imagem aqui. E aqui tem outros dois tipos também que eu deixei aqui também para vocês se inspirarem, fazerem algo parecido, ok? Então eu vou sempre procurar deixar inspirações ali para vocês treinarem além do que eu tô mostrando para vocês. E também aqui uma pasta onde vai estar o material usado. Eu sempre vou deixar a paleta de cores, ela em PNG e PSD. Vou deixar ela lá bonitinha, vai ter as imagens que eu vou utilizar e também as tipografias que eu vou utilizar na arte. Nessa arte específica ela é muito simples, ela não tem muita complexibilidade, então a gente usou bem pouca coisa, como vocês podem ver aqui. Então vamos começar. Inicialmente eu vou começar com a minha imagem. Você pode editar a sua imagem no palco aqui do arquivo ou fora. Vamos começar fora. Então, hoje a gente vai treinar aqui uma ferramenta que eu gosto muito, que eu acho que ela facilita muito a vida. E ela deixa o recorte muito bom. Quando é a caneta de curvatura. Então, quando você vê assim uma imagem onde ela tem muitas curvas, tipo, é redonda, tem as mãos ali que tem muitas partes que você precisa daquela voltinha da mão que a gente possui. Então, é legal você também estar observando que ferramenta é interessante você utilizar de acordo com a imagem que você precisa utilizar, ok? Essa ferramenta, ela funciona de forma bem simples. Eu vou fazer aqui o meu primeiro traço. O seu primeiro traço, ele vai ficar reto. Então, você vai vir aqui. Às vezes ele não fica, mas na maioria das vezes o primeiro ele fica reto. Então, você ajusta aqui. E os outros que você for fazendo, ele vai sozinho se adequando à sua curva, no caso. Aí você vai... E sempre tenta deixar ele bem rentinho para ele limpar, né, a sua imagem o máximo possível. Vai ter curvinhas que ele vai dar uns defeitinhos, mas aí você arruma, como eu fiz ali no início. Nada de tão complexo assim. E aqui você vai bem rápido mesmo. Nesse caso aqui eu aconselho vocês a utilizarem o mouse mesmo, não usa a mesa. Porque eu acho que a mesa nesse caso aqui mais atrapalha do que ajuda. Porque são traços bem precisos. Quando você precisa ser mais mão leve, digamos assim, na imagem, é interessante você usar a mesa digitalizadora. Aqui vamos rapidinho, vou dar uma acelerada aqui no vídeo, mas não demora muito para fazer isso aqui não. Então agora a gente vai vir aqui, a gente já deu toda a volta no nosso círculo, né, que é o prato. E agora a gente vai começar nessa parte aqui, que vai mexer um pouquinho com a mão e com a pizza. Vai dar também para você utilizar essa ferramenta, não se preocupe. Mas você também pode alternar. Por exemplo, tem partes aqui que ela é bem retinha. Deixa eu achar aqui para vocês. Por exemplo, cadê? Aqui, ó. Nessa parte aqui, ela é bem retinha. Então você pode alternar com a caneta normal ou não. Aí fica a seu critério. Aí, por exemplo, aqui, ela sempre dá um bugzinho às vezes. Então você tem que... Aí aqui já é interessante, talvez, você utilizar a ferramenta comum. Você clicar aqui no ponto e já volta de novo para o que você estava fazendo. Aí você volta
com a sua ferramenta lá de curva, aqui no ponto que separou, e você continua fazendo. Vou terminar aqui e já já voltamos. Então a gente terminou aqui, agora basta você criar a seleção, só você clicar com o botão direito e criar seleção e dar OK. E depois dar um Ctrl J para tirar, duplicar, no caso só o que você quer. E aqui está pronto. A gente já retirou todo em volta. Se tiver algum defeitozinho, é legal você colocar aqui alguma cor embaixo para você estar vendo. Que às vezes pode passar despercebido, aqui no caso no braço. Prontinho. Então a gente vai engatar aqui, já vai para a próxima parte, que é fazer a edição dessa imagem. Então a gente vai usar aqui o Camera Raw. Abre o Camera Raw. Sempre deixa a sua imagem convertida, porque você pode estar mexendo no efeito, tirando o efeito. Se você tiver com a sua camada rasterizada, você não conseguirá fazer isso. Então você... ali no caso que você for alterando, for ajeitando, sempre vai ficar os efeitos ali. E a qualquer momento você pode retirar um, colocar e editar da forma que você preferir. Então aqui eu vou começar mexendo aqui em realces, claros, escuros e sombras. Sempre mexo um pouquinho aqui para dar uma profundidade para minha arte, para minha imagem no caso. E mexo um pouquinho aqui também em claridade. Aí depende muito da foto, eu mexo só um pouquinho. Um pouco de vibração na imagem também para dar um pouco mais de vida e mais cor nessa imagem. Sombras, pra gente trazer um pouquinho mais de profundidade também. Então sempre é interessante você mesclar com isso. Profundidade, claridade e a cor, né? Deixar ela mais viva, mais apetitosa para as pessoas que vão ver essa imagem. Então aqui eu mexo bem pouquinho mesmo. Se essa imagem aqui ela não tem tanta necessidade de ser modificada. Se for uma imagem que tem uma necessidade maior, aí você vai ter que mexer bastante. Eu vou alterar aqui. Pronto, agora eu vou arrastar essa imagem já editada lá pro meu arquivo. O arquivo você vai abrir 1080 por 1080. Você coloca o seu arquivo em 300 dpi. Você vai falar, nossa, mas por que 300 dpi? Então, eu trabalho com a imagem em 300 dpi. E quando você vai exportar essa imagem, você vai exportá-la em 72 normal mesmo. Isso é um mecanismo para você deixar a sua imagem com qualidade no Facebook, porque o Facebook ele tira muita qualidade da sua imagem. Então, a gente precisa usar isso para melhorar, né, a imagem em si, a sua arte em si. E depois também que aqui no curso a gente já deixou anexado a isso, ensinando você a como você preparar o seu arquivo antes dele ir para o Facebook, para você deixar ele com uma qualidade melhor. Eu vou salvar aqui a imagem vou salvar aqui a arte para qualquer problema, né, não perder o que eu tô fazendo. E aqui a gente vai começar com a nossa paleta de cores. Vamos começar com o fundo, né, que é o fundo que tá aqui. Eu vou colocar aqui esse fundo colocado. E agora a gente vai começar a fazer a parte do texto. Como eu defino, por isso que é sempre importante você começar com a imagem, porque ali você vai definir onde vai o texto. Quando você tem sua imagem, você vai definir onde vai o texto, que texto vai ficar legal, que texto não vai ficar legal. Se o texto, a quantidade de palavras na frase vai caber na sua arte. Então tudo isso você precisa ser analisado. Se o seu cliente já te passa uma frase em si, que seja muito grande para você colocar na sua arte, então você precisa começar a pensar nessa frase e achar uma imagem que converse com ela de uma forma boa, entendeu? Que dê pra você achar harmonia entre as duas, mesmo você usando um texto muito grande. Então é sempre aquilo. Se eu tenho pouco texto, eu dou mais ênfase na minha imagem. Se eu tenho muito texto, eu vou ter que estar tirando um pouco da ênfase da minha imagem para o texto. Isso se for algo que o cliente quer chamar atenção. Se for várias informações, como data, e o título em si for pequeno, você pode aplicar a primeira lógica que eu falei. Imagem chama atenção e o texto vem acompanhando apenas para dar o complemento. O interessante realmente é que sempre a imagem prevaleça, porque é a imagem que vai fazer as pessoas olharem para aquilo, querer aquilo, desejar aquilo, seja comida, seja um objeto, seja
uma roupa, seja o que for. Vai ser a imagem que vai fazer ela querer aquele produto. Então é legal também vocês conscientizarem seus clientes disso. Se o cliente vir, quero botar... Tem cliente que faz isso. Quero botar um testamento numa arte. Você explica a ele, tenta explicar. Se caso ele, quero porque quero, vai ter momentos que a gente vai, infelizmente, ter que colocar, enfim, mas tenta sempre orientar os seus clientes o que funciona e o que não funciona antes de já sair colocando na arte, beleza? Então aqui, vou fechar aqui essa imagem. Eu não vou deixar essa imagem PNG porque eu quero que vocês treinem, ok? A única imagem que vai estar ali vai ser a imagem que eu abri toda feita. Então agora a gente vai usar aqui as duas fontes. As duas fontes que eu selecionei estão no packzinho aqui, ok? E eu vou começar colocando a palavra pizza, porque a pizza é a palavra que eu quero que chame atenção aqui nessa minha arte. Sempre coloco aqui para você trabalhar melhor, coloca uma cor no texto que contraste atrás, só para você ver o que você está fazendo. Então aqui eu vou começar. Lembrando que eu falei pra vocês que eu tirei inspiração. A inspiração tá aqui também, dentro desse pack. Que é basicamente, não é algo nada difícil e fica visualmente legal. Você vai empilhar 3 tipografias, uma embaixo da outra, e colocar cores que deixem isso de uma forma maneira. Então vamos lá. Primeiro aqui vai ser amarelo. Eu vou pegar aqui a paleta aqui do lado. Vocês podem acompanhar também usando a paleta. Mas vocês podem escolher a paleta de vocês também, ok? Mas só deixei ali porque o pessoal às vezes pergunta, então é legal sempre deixar a paleta pra vocês. E agora eu vou começar aqui a editar, dando um duplo clique na primeira escrita. E o que basicamente que eu vou mexer aqui vai ser apenas traçado e sombra projetada, que vai ser as configurações que a gente vai modificar. Eu vou pegar aqui a minha cor. A cor que vai ficar no traçado vai ser essa quarta cor aqui, onde está em textos. Você vem aqui. Ou você também pode escolher uma... Aquelas cores, elas são bem iguais, né? Elas são bem semelhantes. E essa é a ideia realmente. Você pegar um tom e deixar ele semelhante para dar aquele contraste leve em um com o outro. Então ali você pode optar, se você quiser botar um mais escuro na borda, aí fica ao seu critério. Vou colocar aqui. E a sombra projetada. A sombra projetada, ela vai ficar reta, digamos assim. Não vai ter nenhum tipo de efeito de mesclagem. Não vai ter nem o tamanho, nem a expansão. A única coisa que você vai mexer vai ser a distância, porque vai ser isso que vai dar o efeito no texto. Então você não coloque demais, porque, tá vendo, não vai ficar legal. Então você coloca sempre que dê a ideia de que isso está atrás, como se fosse uma borda mais grossa, digamos assim, do seu texto. Deixa aqui e dá ok. E agora a gente vai vir com o terceiro. Com o segundo, na verdade. O segundo, ele vai ser esse tomzinho aqui mais claro. Vou pegar aqui o tom. Também na minha sombra, vou colocar aqui o tom. E eu vou diminuir um pouco para dar esse efeito aqui, ó. Tá vendo? Você vai ficar com 3 camadinhas de texto. Peraí que eu fiz 3 camadas de texto. Sempre dá zoom para você ver como tá ficando. E os tons sempre se assemelhando, porque aí você consegue esse efeito aqui legal, meio 3D. E algo bem... Como posso dizer? Bem sutil. Exato, essa é a palavra. Algo bem sutil. Então agora a gente vai para as outras duas. A palavra tem, ela vai ser com a mesma tipografia. E ela vai ser um pouquinho mais simples. Não vai ter todas as 3 camadas. Vou dar uma curvinha aqui nela. E ela só vai com a sombra. Se você quiser deixar só com a sombra, também fica legal. Mas na arte original eu coloquei também o traçado. Vou colocar aqui o traçado. E está pronto. E agora a palavra hoje. A palavra hoje é a mais simples. Então aqui, esse estilo de arte aqui é uma arte bem flat mesmo. Deixa eu pegar aqui a fonte. Aí aqui o hoje vai ser branco e com uma bordinha embaixo
para dar um destaque na palavra e não ficar muito reto, digamos assim. Aí esse aqui, aí aqui você pode escolher deixar esse mais claro ou mais escuro. Aí fica a seu critério. Eu acho que eu vou deixar vou deixar o mais claro porque ficou mais sutil. Então aí se você vê também, de acordo com o fundo, o que vai funcionar melhor. Mais forte, mais claro. Sempre funciona assim, que eu percebo, o meio termo. Então sempre tente optar pelo meio termo. Aí agora eu vou posicionar aqui o hoje embaixo. E sempre faz esse jogo também é legal você colocar um texto sobrepondo o outro, mas não ao ponto que ele impeça de eu ler o que a outra palavra está dizendo. Ou seja, eu não vou colocar o hoje em cima do tem, que eu não consigo ler o que a palavra é tem. Então sempre mescle isso. Aqui no caso a lógica é, você coloca o texto menor na frente do maior, porque ele vai aparecer, ambos vão aparecer e não vão entrar em conflito. E ao mesmo tempo você cria uma harmonização com isso. E o mesmo vale para o de baixo, a pizza, no caso. Você, mesmo que seja pouquinho, ele está encostando aqui no outro, já dá uma ideia de harmonia. E agora a gente vai botar aqui ponto de exclamação. Eu vou colocar o exclamação com a outra fonte, porque com essa aqui ficou muito reto, certo? Então... esqueci. E aqui o ponto de exclamação, ele também vai ser a mesma coisa que o hoje. Ele vai ter só um efeitozinho embaixo para dar um diferencial para ele, mas bem simples. E agora a gente vai começar aqui a organizar isso na arte, que vocês viram tá muito lá pra cima. Então eu vou começar a organizar aqui. Aí você escolhe agora que a gente vai para a próxima coisa, um outro conceito visual, que é você escolher a posição do seu texto, dos seus objetos. Aqui no caso vai ser centralizado. O foco aqui seja centralizado e os efeitozinhos estejam na borda para dar a harmonização final. Então aqui eu vou começar a ajeitar. Aqui a imagem eu vou diminuir um pouco, porque senão o braço não vai aparecer tanto. E a ideia é que apareça bastante o braço aqui. Sempre organizando e vendo o que tá ficando legal, que precisa ser posicionado de outra forma. E assim você vai melhorando a sua arte. Fechou aqui pra mim a questão da escrita. Eu acho que só vou baixar o tem aqui um pouco. Pronto. Sim. Perfeito. Fechou. Agora a gente vai pra parte dos efeitozinhos. Esses efeitozinhos eu vou deixar também no pack. Deixa eu abrir aqui o Illustrator. Porque esse efeitozinho eu publiquei na página, mas eu vou deixar ele aqui também. Anexado aqui nesse pack dessa arte em si. Mas vocês vão poder estar usando em qualquer outra arte que vocês quiserem criar. Então, aqui é o arquivo. Aqui você vai tirar aqui, libera a máscara. E a gente vai começar a usar. Eu vou começar pegando o círculo. Esse círculo vai aqui no canto, ok? Aí você diminui aqui ele. Coloca ele aqui no canto. E a gente vai pegar lá novamente na nossa paleta o tom que vai ser utilizado, que é esse tom aqui. Isso. Esse tom aqui vai ser o tom que vai ir as composições que estão na borda. Ok? O tom mais clarinho. Você vai e aplica. E começa a posicionar da melhor forma que você achar. Aqui você pode mexer aqui e ver certinho como você prefere que fique na sua imagem. Ele vai ser colocado aqui também. Nessa parte aqui também. Ok. E agora a gente vai pegar o próximo, que é o quadrado de bolinha. Vai arrastar ele pra cá. Você também vai diminuir e posiciona ele como você quiser. Aqui você pode mexer, brincar. E a mesma coisa, o tom também vai ser um tom mais clarinho. Esse tom aqui vocês podem encontrar o tom ideal clarinho de duas formas. Você clica na cor do fundo
e sobe um pouquinho. Tá vendo? Ou vocês selecionam mesmo. Eu acho assim a forma mais prática de você conseguir harmonizar tudo. Eu vou até mexer aqui um pouco nessas cores aqui. Porque também tem essa questão. Você deixar o mais próximo do fundo possível. Ok. Aqui, vamos salvar, Ctrl S sempre. Ok, agora a gente vai... agora a gente vai botar mais um quadradinho. Ok, esse quadradinho menorzinho vai atrás da palavra hoje. Então também é legal vocês fazerem isso. Vocês colocarem elementos simples, sutis, que conversem com o seu texto. Porque isso cria mais ainda uma harmonização. Faz tudo se conectar de uma forma bonita, agradável e passar a mensagem, né? Porque o principal foco do design é você comunicar algo, mas essa comunicação é legal que seja visualmente bonita. Então a gente começa a usar a harmonização a nosso favor. Então você coloca ali. E por último, o último que vai ter um tom assim, né, mais próximo ao fundo, vai ser a borda, o redondinho que eu vou colocar atrás aqui dessa pizza. Aqui você poderia tranquilamente brincar com cores também, mas eu vou colocar o tom, que é esse tom aqui de cima, lá na minha arte. Mas aqui você poderia, se você estiver usando outra paleta, você pode colocar uma outra cor ali que contraste mais, também fica bonito. E agora a gente vai para os últimos elementos, que esses elementos eles possuem cores. Então eles chamam bem mais atenção. Então outra dica é você brincar com isso. Você colocar elementos que não se destaquem tanto, mas que você consegue percebê-los. E outros elementos que eles têm destaque, que eles vão fazer um pouco mais de peso à sua arte. Porque se você notar, se a gente deixasse assim, ficaria um pouco incompleto, digamos assim. Então vamos lá. Vou aqui pegar de novo esses dois aqui, essas duas gotinhas. Essas gotinhas são legais quando você quer dar uma ideia de, não posso explicar, suculência, digamos assim. Acho que a palavra dá pra vocês entenderem. Você consegue deixar algo parecendo que está transbordando e a pessoa vai querer aquela comida. Aí aqui vocês podem posicionar da forma que vocês optarem. Então aqui vou separá-los aqui pra mim, botar duas cores diferentes. Esse de baixo eu vou colocar branco. E o de cima eu vou colocar amarelo. Sempre indo na paleta de cores. Então é importante vocês definirem uma paleta e vocês seguirem essa paleta. Beleza? E aqui eu vou colocar mais um fundinho também pra dar uma profundidade para essas duas gotinhas. Ctrl S. E agora a gente vai partir para os círculos. O primeiro círculo ele vai estar próximo à mão, que é esse círculo vazado aqui. Aí você diminui ele. Outro ponto importante também é essa questão da proporção de cada elemento. Sempre fique atento a isso. Se você colocou algo um pouquinho maior, não é legal você colocar mais coisas que tenham o mesmo tamanho. Então sempre vai alternando. Coloquei um círculo grande, coloca um círculo menorzinho do outro lado. Sempre trazendo equilíbrio para sua arte. Agora eu vou pegar aqui esse círculo que é pontilhado e ele vai atrás da mão aqui. Ele vai ficar um pouco atrás da mão e um pouco fora da mão, no caso. Assim, dá um Ctrl S. Agora a gente vai pegar o círculo que não está vazado. Esse círculo aqui, na verdade, vocês poderiam criar aqui, né? Mas eu estou mostrando pra vocês pegando mesmo daquele elemento ali. Todos esses aqui, esses círculos, você pode criar tudo aqui na hora. Tipo, o círculo pontilhado, esse aqui. Mas se você já tiver pronto, já facilita a vida, né? Aí aqui, eles eu vou colocar branco, que eles estão meio acinzentado. Deixar branco. Aqui também.
Ctrl S. E agora a gente vai pegar aqui a minhoquinha. Já tá quase chegando no fim. A minhoquinha para dar um complemento. E ela vai ficar em amarelo. Então também é sempre legal vocês alternarem as cores. Nunca deixa só uma cor, só outra cor. Vai alternando. E o último aqui que é o X. Ele também vai ficar em amarelo. E agora, para finalizar, vocês colocam o logo, né? No caso aqui eu vou colocar o logo, meu logo. Colocar ele em branco. E agora vocês fazem os ajustes finais, né? Observa se tá tudo certinho, se tá tudo posicionado da melhor forma. Mexe o que vocês acharem que não tá um bom posicionamento. E quando vocês finalizarem... E agora a gente vai finalizar, como eu falei pra vocês, a gente criou o nosso arquivo em 300 dpi. E você vai dar agora exportar pra web, que é Ctrl, Alt, Shift S, tudo ao mesmo tempo. A gente vai ver aqui tudo certinho. Tá ok, tá maravilhoso. Você vai salvar a sua imagem. Salvar na pasta que você queira. E finalizamos aqui essa aula, galera. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, ok? Que a gente vai estar... eu sempre vou estar respondendo. Eu, o Douglas, também vamos estar respondendo. Então, assim, tudo que surgir de dúvida, vocês podem... Com relação ao design, eu vou estar falando. E com relação a marketing, o Douglas vai estar solucionando para vocês. Então, aqui, o objetivo do curso é realmente esse. Vocês tirarem suas dúvidas, melhorarem, evoluírem realmente na profissão. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Fiquem ligadinhos que vão ter mais vídeos como esse, ensinando a criar artes do zero, ensinando os conceitos, alguns truquezinhos que eu utilizo no meu dia a dia. Então é isso aí, galera, até o próximo vídeo, bye bye.